É hora, então, do clássico carioca aqui no Sport Center, destacando também números do Flamengo, porque eles só melhoram em relação ao aproveitamento do Filipe Luís no comando do rubro-negro. Esse número aqui chama atenção, Mari, esse aqui, ó. Qual? Mais embaixo, a penúltima linha, gols sofridos. Só 12 em 21 jogos. A média, então, de 0,5. É um excelente aproveitamento. E quando tem clássico, grandes histórias, grandes momentos, cenas lamentáveis, a gente tem que chamar ele. Pedro Henrique Torre, para contar como foi a noite lá no Maracanã. E lá veio ele de novo. Um clássico entre Flamengo e Botafogo. Depois da Supercopa, um reencontro pelo Carioca no Maracanã. Expectativa alta por mais um espetáculo. Teve gol, vitória, liderança de campeonato e... Não dá nem para entrar no jogo em si ainda. Dá para ver que não tem nem o campo aqui atrás. Todos os holofotes foram para o pós-jogo, para as cenas de pugilato em campo, soco de lá, soco de cá, cenas lamentáveis. Foi dente que voou, sangue que saiu, cartões vermelhos. O clássico entre Flamengo e Botafogo foi marcado por cenas bem tristes. E a gente tenta explicar um pouquinho agora, quando a bola ficou de lado. Pois é, teve muita briga. Troca de provocações e empurrão de Barbosa em Bruno Henrique, tão logo soou o apito final. Daí pra frente tudo aconteceu muito rápido. Gerson tentou separar e acabou expulso. O famoso bolo do empurra-empurra se formou até que Barbosa tentou dar um soco em Bruno Henrique. Não conseguiu, mas Cleiton, ao seu lado, acertou o zagueirão botafoguense, arrancou sangue e um dente. Caos total. Não tem que se orgulhar do que aconteceu, das agressões, das trocas de agressões ali no meio. A gente é exemplo para muita gente, principalmente para as crianças que estão no estádio. A gente tem que ter muita consciência disso quando está ali dentro, né? Os botafoguenses foram proibidos de falar sobre o assunto, passaram reto pela zona mista. Barbosa foi chamado. Barbosa, como é que começou essa... Sobrou para o técnico interino, Carlos Leiria, explicar mais uma derrota e a confusão. Acredito que hoje a gente já teve uma crescente boa. Infelizmente, não conseguimos ter o resultado que nós gostaríamos. Com relação ao final do jogo, não são cenas que não fazem parte do espetáculo. Os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo. Prefiro focar nas questões de jogo. Ah, sim, teve jogo, certo? Um Flamengo com muitas reservas, jogada ensaiada, Danilo assistente para Léo Ortiz definir a vitória simples. Varela ainda salvou o empate botafoguense em cima da linha. O Flamengo agora é líder do Carioca. E Filipe Luís teve de falar de socos em vez de passes. O que eu escutei dos jogadores foi que o jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique e o Cleiton acabou defendendo ele. Não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. Gerson, Cleiton e Barbosa foram os cartões vermelhos confirmados. Punições para o vexame dado em campo e no túnel pelos jogadores ao fim do jogo. Mais um clássico entre Flamengo e Botafogo. Valeriam palavras bonitas, olhares atentos às jogadas. Que nada. Desta vez a bola foi coadjuvante. O show foi feio. Rivalidade se justifica. Supapos, não. É clichê, mas sejamos repetitivos. De novo, perdeu o futebol. O que será que mais... Aliás, belíssimo relato do Pedro Henrique Torre, hein? Sim. Mas vamos lá, Cícero Melo, agora sim, hein, o Cícero. O que repercute mais por aí? A vitória do Flamengo, como quer o Filipe Luís, ou a confusão toda, hein, Cícero? Oi, Bruno. Um abraço para você, beijo na Mari, nos companheiros e no Fã de Esportes. É claro que a briga, a confusão, bem relatada aí, bem mostrado na matéria do Pedro Henrique Torre, está repercutindo muito mais do que o jogo. O jogo era um jogo adiado, atrasado da 7ª rodada e o público pequeno para um jogo desse porte, apenas 33 mil torcedores. A vitória
foi até merecida do Flamengo com esse gol do Léo Ortiz aos 10 minutos do segundo tempo, num passe, uma cobrança de falta com a mão praticamente do Arrascaeta para o Danilo, que começou como titular, e ele de cabeça achou o Léo Ortiz, que fez o gol da vitória. O Felipe Luiz escalou um time misto com apenas 4 titulares de saída, Wesley, Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta, e depois foram entrando outros titulares durante o jogo. O caso do Bruno Henrique, que entrou rapidamente, porque o Juninho saiu aos 13 minutos do primeiro tempo com uma lesão na coxa direita. O Gerson também entrou e o Pulgar também. No Botafogo, o técnico interino Carlos Leiria começou com 3 volantes, Gregory, Marlon Freitas e Alain. E as cenas lamentáveis depois do jogo estão repercutindo até agora. Daqui a pouco nós vamos estar a partir das 3 horas na sede da FERJ, Federação do Rio, e deve ter repercussão lá na sede da FERJ. Apenas 3 expulsos, o árbitro ainda inexperiente, Bruno Mota Corrêa, tinha que ter expulsado pelo menos uns 3 ou 4 de cada lado, porque todo mundo se envolveu nessa pancadaria, principalmente ali no campo, depois do jogo e nos corredores que dão acesso ao vestiário. Então, vamos ver o que a federação vai tomar de providências em relação, claro que os jogadores vão ser julgados também. Flamengo, então, líder agora com 17 pontos ganhos, Botafogo fora do G4, em sexto com 12 pontos ganhos. E uma última informação, o Botafogo de madrugada, a 1h11 da manhã, anunciava que Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente. Ele que em 2023 já trabalhou no Botafogo, 4 jogos, 4 vitórias e 100% de aproveitamento. Voltamos aos estúdios. Cícero, muito obrigada, e vários pontos pra gente falar, né, dos personagens do Flamengo e, claro, a notícia também do Caçapa de volta ao Botafogo. Nos últimos 10 clássicos, o Flamengo tem 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 50% de aproveitamento, 2 gols a mais, né, marcados do que sofridos. A gente vai falar sobre o jogo também? Preferência, né? Bom, Melhor, preferência, né? às vezes, não é bem essa palavra. Será? Mas eu vou fazer aqui meu papel de começar perguntando sobre o jogo. Depois a gente vai pro assunto que aí, né, o povo gosta. Mas assim, mais um clássico entre Flamengo e Botafogo nesse ano e mais uma vitória do Flamengo. Mas diferente da Supercopa, não foi, Marra? Foi diferente da Supercopa. Supercopa, o Flamengo, bom, até porque o time era diferente, né? O Cícero ainda lembrou do Arrascaeta, né? O Arrascaeta vem buscando novamente o espaço dele, mas eu também acho que ele é o Arrascaeta e é difícil. Ele tem que ser visto sempre como um titular, até que ele saia do Flamengo, né? É diferente a situação dele. Mas é um Flamengo que foi... Acho que teve também uma questão de postura do Botafogo, de um pouco mais de colocação de limite para o Flamengo. O time que entrou em campo do Flamengo não é o time mais acostumado, mais ambientado, mais entrosado. Então o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade. O Botafogo fecha um pouco mais também os lados. Mas depois do placar, da soma dos 2 placares em competições diferentes, está muito claro que o Flamengo não está perdendo tempo. O Botafogo pode recuperar tempo, mas no momento o Flamengo está na frente. Não é por causa do 4-1 em 2 jogos. É por causa do trabalho do Felipe Luiz, que já são 22 jogos? 21. Com uma derrota e com a sensação de que só vai melhorando, de que só vai dando confiança para o grupo, que os jogadores só vão acreditando cada vez mais. É uma sensação que passa. Quer discutir, assim, no divã, a situação do Botafogo, é a entrevista do torcedor para Beta Barroso. É a realidade, né? É a indefinição. Dá tempo de corrigir? Claro que dá tempo. O Botafogo corrigiu em abril do ano passado e foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas vai ficar flertando com o risco até quando? Eu acho que o técnico tem que chegar rápido. E aquele número me chamou muito a atenção, de 12 gols sofridos só em 21 jogos. E o Flamengo, ele já enfrentou, acho que, diversas situações diferentes. Claro, tem muito do campeonato estadual, mas você tem decisões de campeonato contra grandes times. Só a média de meio gol por jogo. O Felipe Luiz trabalha a sua linha de defesa muito alta. Então, o Felipe Luiz, ele meio que deixa o time adversário longe do gol. A gente nem está falando, por exemplo, do que os goleiros agarram tanto nas partidas contra o
do Flamengo, né? Que os goleiros agarram tanto. Os goleiros nem trabalham tanto assim. Porque a zaga montada pelo Filipe Luís deixa o time adversário basicamente com oportunidade de sair em contra-ataque. E isso foi visto ontem novamente, mesmo com o Varela improvisado na lateral esquerda. O Filipe Luís elogiou bastante o Varela, elogiou bastante o Wesley, porque o Wesley muito seguro na defesa e saindo também muito de forma ofensiva, dando profundidade lá pelo lado direito. Será que ele não vai ser convocado, não, hein? Pra mim já tá no radar, sim. O Filipe Luís falou, não é pra falar que ele jogou muito, é que ele joga muito. Isso daí ele tem razão. Só que o Flamengo, pra mim, ontem, como o Marra disse, né, que o Botafogo disputou mais a partida do que, por exemplo, na Supercopa. Teve... Menos que o De La Cruz, né? O De La Cruz errou muito ali. E eu repito, era para ter sido expulso, sim. Mas o clássico foi decidido na bola parada, decidido na cobrança ensaiada. E um ponto para o Botafogo foi que o Botafogo melhorou com as entradas tanto do Cuiabano pelo lado esquerdo e do garoto, Lobato, também pelo lado esquerdo. Ele geralmente joga no lado direito. Mas o Botafogo melhorou bem, com um pouco mais de velocidade, pelo lado esquerdo, principalmente. E do lado do Botafogo, tem muito disso, né? Depois a gente vai falar sobre a briga também, mas sobre a expulsão, né? E sobre a expulsão, né? Porque a agressão ali do De La Cruz, ela parece até mais grave do que acontece na briga. Ou pega mais em cheio do que acontece na briga, né? A do De La Cruz era pra ter sido expulso. Era pra ter sido expulso, não era, gente? Não, era pra ter sido expulso. E é óbvio que sim. Isso não tem discussão. Não tem. Poderia mudar o jogo, né, gente? E é um absurdo a arbitragem ali na frente não ter expulsado. Tanto que o árbitro vê, claro. Tanto que ele já sai correndo para dar cartão amarelo, mas Não, como é que ele deu amarelo e não vermelho? Foi muito claro para mim, porque tem lá todas as imagens e tudo mais, ele deixa o braço. Muito nitidamente ele deixa o cotovelo. A gente estamos mostrando ainda as imagens aí dos melhores ou dos piores momentos também da noite, porque a Renata Ruel também falou sobre a questão da cotovelada. E se era para expulsão, se não, como que ela faz a avaliação desse lance do De La Cruz, então, que foi só o cartão amarelo. Renata Ruel, apareça neste programa, por favor. A grande polêmica no clássico Flamengo e Botafogo é a não expulsão do De La Cruz. No lance em cima do Matheus Martins. O De La Cruz, ele arma o braço, ele faz um movimento de gatilho, sim. Tem uma conduta violenta que, pela regra do jogo, é cartão vermelho. E não tem disputa de bola, porque a bola está embaixo. Como o movimento é em cima, pela regra é considerado que não há disputa de bola no lance. Conduta violenta é quando age com brutalidade, quando atinge principalmente uma parte sensível, rosto, pescoço do adversário, com uma certa força, com uma força significativa, não precisa ser força excessiva. Ou seja, o movimento do De La Cruz caracteriza sim uma conduta violenta. Errou o VAR feio em não sugerir a revisão. É um erro claro, é um erro óbvio nesse tipo de lance. O De La Cruz tinha que ter sido expulso por conduta violenta, sim, errou a arbitragem no clássico. Não tem discussão, né? É o lance do Gabigol no final de semana que a gente nem discutiu. Sim. Discutimos outros lances daquele jogo, podemos discutir outros lances desse, mas aí não tem, né, Marra? Tem a temperatura elevada do clássico e tal, assim, mas os jogadores sabem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não pode ser feito. E ali você corre muito risco, seu time corre muito risco e a arbitragem erra. O que tem que ser discutido é como o árbitro de campo, por que o árbitro de campo não expulsou e como a Renata falou... Porque isso determina o resto da arbitragem dele, Bruno. Porque ele fica com isso martelando na cabeça dele, o clima fica mais pesado. O jogo ontem foi muito brigado. Muito, não só... Não só a briga no final, né? Mas eu digo assim, durante os 90 minutos mesmo, toda hora choque, toda hora embate físico. Teve essa entrada do De La Cruz, enfim, o Bruno Henrique e o Barbosa, não só lá no final, mas o Bruno Henrique e o Barbosa durante todo o jogo, eles foram lá para o enfrentamento físico também. Tá sendo meio que a tônica também dos jogos entre Botafogo e Flamengo. Então, porque acho que muito eles acabaram carregando do que aconteceu, né? Ainda de Supercopa, talvez, Nem só de Supercopa, desde o ano passado também. Teve a goleada do Botafogo em cima do Flamengo, as provocações. Então está sendo uma crescente entre Botafogo e Flamengo. Infelizmente, não só tem a questão de torcida, que também são torcedores rivais, que também tem
essa questão de violência fora Muitas dos vezes estádios. tem violência, né? E aí agora a gente está vendo dentro do campo também. Mas assim, eu acho que esse é um ponto para a gente analisar e obviamente a gente brincou aqui de as cenas lamentáveis são as imagens que chamam mais atenção depois de um clássico com um placar de 1-0, assim. Mas a verdade é que também um ponto para a gente analisar, Marra, é que assim, não adianta, pelo menos dentro de campo, e esse foi um papo que a gente teve na redação, o Textor falar assim, o nosso ano começa só em abril e tá saindo um Barbosa ascendente. Quando eu não ligo pra coisa, eu não saio pra porrada no meio do campo. Então, assim, no fim das contas, os jogadores estão expostos ali dentro do campo e estão pegando pilha. Eles sentem também, né? E não dá pra acreditar também que o empresário, ele resolva jogar 4 meses do ar, né? Assim. Então... Porque quem não se importa não sai na mão. Ele paga só Não deveria nunca sair na mão, né? Mas, Sim, enfim. Só 8 dozeavos de salário que importa. Os outros 4 meses ele está pagando, mas não vale nada. É claro que isso é uma conversa, assim, para tentar acalmar o torcedor, para tirar um pouco do peso dele. Mas o ano do Botafogo começa junto dos outros. Tem que ter paciência, tem um mérito aí, um crédito, um voto de confiança. Ok, tem. Mas... na prática, o ano começou em janeiro, como os outros, né, gente? Deveria o Botafogo estar um pouco mais acelerado. Vai ser um caos? Não vai, porque na temporada passada mesmo a gente conseguiu ver o Botafogo sendo campeão. Mas isso não pode ser visto também como um modelo ideal de trabalho. Isso não é um modelo de trabalho. Todo mundo faria isso, né, Marcos? Exato. E dá pra pegar o que o torcedor falou, como você disse anteriormente. Ele falou, o Textor tá tranquilo, tá com paciência e tal. Mas pra torcida não, pra torcida já começou o ano e a gente não tá gostando disso, do que tá acontecendo. E assim, eu tô tranquila, as imagens. Não tá tranquilo. Tá porque também o treinador interino agora já voltou pra base. Anúncio de treinador interino. Voltou e agora o Caçapa tá sendo anunciado, então não tá tranquilo. E o torcedor, ele falou bem ali, poxa, tem taça em jogo, né? Tem uma Supercopa, já uma Recopa. foi. É claro que não são os principais torneios que o Botafogo vai disputar. Mas é título inédito, por exemplo, no caso do Botafogo. Isso, o Botafogo nunca conquistou a Supercopa e agora tem a Recopa. É aí que eu vou chegar, né? Pro Botafogo é importante. O Botafoguense quer somar essas taças todas como o Flamengo vai somando. Não, e é a oportunidade de se avaliar também, né? Já jogou contra o Flamengo e perdeu uma final. Agora tem 2 jogos contra o Racing. É legal passar por esse tipo de teste. Um time que também foi campeão, um time que vai disputar a Libertadores também. Você tem que chegar lá mostrando que você é o campeão da Libertadores. Você não vai chegar lá, eu sou campeão da Libertadores, mas eu só funciono em abril. Não, eu quero chegar aqui e quero vencer. E o Barbosa errou, né? Errou. Porque ele parece que é o primeiro que, de fato, começa a confusão, que o Bruno Henrique tá lá. E o Bruno Henrique tá com a bola, assim, na frente. Eu não sei se ele... Deve ter falado, com certeza. Claro, a bola ali... Eu não coloquei a mão no fogo pra falar que tem anjo dentro de campo. Então, mas foi o jogo todo. Foi o jogo todo, o Bruno Henrique e o Barbosa. O jogo todo. O Barbosa, hora cruzando, o Bruno Henrique estava se jogando. O Bruno Henrique... O Barbosa chegava perto, às vezes dava um salto e tudo mais, mas ali com certeza rolou alguma coisa. O Bruno Henrique ficou com a bola na frente, que aí não dava, que nem quando eles falam assim, né? Que aí não dá pra você fazer a leitura labial, mas ele botou ali, não dava pra ver, e o Barbosa pegou ar. O inimigo do jogador de futebol é a imprensa, claro. Às vezes, alguns torcedores, o VAR e agora o Gustavo Machado lá, que faz a leitura labial. É verdade. Porque do Clássico Mineiro, ele pegou um monte de coisa. Pegou. Não foi? Várias coisas, de vários jogos que às vezes passam despercebidos. O cara próprio do Palmeiras Corinthians do Lianque e do Dudu. Isso, então, do Clássico Mineiro, do Clássico Paulista. Esse daí é um prato cheio também, né? Claro. Então, mas nesse caso do Bruno Henrique, a câmera estava afastada. Estava afastada, Então aí ele vai ter que ter um trabalho danado. Eu não vi. Geralmente eu vejo quando eu acordo. Eu não vi se ele conseguiu publicar alguma coisa dali da confusão. Não, até porque ali também vai muito do artístico dele, porque é uma dublagem, né? Muitas vezes ele está imaginando o que as pessoas estão falando. Mas é quando a câmera aproxima. Aí tem a leitura labial. Aí a leitura labial, aí fica coisa ainda. Tem a leitura labial. Mas ali não dava. Ali com o Bruno Henrique ali não dava, mas enfim, a gente olhando de longe, o Barbosa vai pra cima do Bruno Henrique. Isso. O Bruno Henrique fala alguma gracinha, o Barbosa vai lá, a parte da peitada. O Bruno Henrique, obviamente, valoriza, se jogou no chão. Aí quando chega aquela turma ali do... E aí o Gerson foi... E aí quando chega aquela turma ali do Me Segura, o Barbosa
Ele tenta dar um soco. Tenta dar um soco, Ele mas no tentou. meio de tanta gente não pega. Não pegou. Aí ele não tá esperando que venha alguém de lado ali. Mas pegaram no dele. Quer dizer... Isso aí. Pegou, né? Então, eu fico ali... Teve lá o Cleiton que é o garoto da base do Flamengo. Jailson. Não, então, o Cleiton, que é o Mariana... garoto da base do Flamengo ali, que deu o soco. Eu não... que foi, cara? A Mariana. O que eu vi? Ah, tá com a mente poluída. Ah, é? Lá ele. Lá ele? Lá ele. Entendi. Lá ele muitas vezes. O Cleiton... Lá, porque o soco do Cleiton nem pegou direito no Barbosa. Eu não sei se foi exatamente nesse momento. Vamos mudar os verbos. Vamos falar acertar. Acertou. Acertou. Acertou? Acertou o Barbosa. Olha lá, ó. Por quê? O que eu falei, cara? Não, Eu não você percebi. não. Foi. Ah, é? Então tá bom. Então, porque tem muita gente na frente. Mas foi ali, porque o dente que cai é exatamente ali. Pô, mas nem pegou tanto. Ou então o Mas Barbosa deixa eu te é muito falar, mas forte. a minha teoria... Aí eu O vou... Barbosa é muito forte. Pegou ou não nem pegou, mexeu. Deixa, eu vou sair. Nem mexeu. Eu vou sair da análise jornalística com compromisso. Eu vou entrar 100% na farofa. Tá. Eu acho que parece que não acertou tanto, mas pegou. Não, porque caiu a lente dele. Não foi o dente. Ah, então é lente. Entendeu? Aqueles dentão ali, eu acho que é lente. Não é o dente. Então, quando não vai ser aquele soco em cheio que o cara sai desnorteado, mas já pegou... Só de raspão já... sangue lá, é igual quando você usa Aí aparelho. machuca. Ah, não, mas aqui tem... Né? É igual quando usa aparelho. Né? Basta Eu acho que caiu a qualquer lente impacto. do... Entendi. Mas ele é por isso- corajoso, Lente hein? do dente. Lente do... É porque agora tu vê quando os caras, tipo Firmino assim, né? É. Aquele dentão branco e tal. Quem que foi que acertou o... O Cleiton. É corajoso, hein? Então acho que isso que pegou mais pro Barbosa. De Orgulho ferido? Orgulho ferido. É. Porque o Barbosa é grandão, né? O orgulho toda, do dente, né? Tem Cleiton. toda a piada na internet, né? Sobre, enfim, questões do Barbosa que eu não preciso aqui falar. É verdade. Mas... Desculpa. Não, mas é verdade. Tem todas as questões. E acho que ele ficou com orgulho nossa. ferido depois de ter sido acertado. A gente tá no ar, não? Vamos seguir. Abriu sem querer a comunicação. Eu vi a gargalhada da nossa querida Ivana no Twitter aqui, me quebrou um pouco. Fala pessoal, interrompendo aqui esse vídeo para lembrar vocês de deixar o like, comentar aqui embaixo o que tá achando do Botafogo, que agora pegou o Cláudio Caçapa para ser auxiliar permanente do Botafogo. Demorou 1 mês e meio para isso, mas antes tarde do que nunca. Compartilha com amigos que não conhecem o canal ainda, para que eles vejam nosso conteúdo, nosso trabalho e venham aqui seguir, fazer parte da família. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no nosso canal Notícias do Fogão, o canal, a página, o blog, que seja, que posta mais horas somadas diárias de conteúdo sobre Botafogo no mundo. Ninguém supera a gente nisso. E temos 4 formas de ajudar o canal de maneiras pagas, que é... Tem mais de 4, né? Mas os planos mesmo são 4. Tem de 3, tem de 5, tem de 15, tem valor mais caro aí, que é para quem ganha em dólar, euro, libra, e quando converte para real fica baratinho. Tem aqui, ó, nosso Live Pix, e tem ali em cima o Pix do canal, tá? Ajuda muita gente. É caro fazer esse serviço, dá trabalho, custa muito tempo, é cansativo, então a sua ajuda é muito importante para nós. Vamos seguir aqui com mais react e no final a gente conversa um pouco mais sobre o jogo. Mudar de assunto, falar de Campeonato Carioca. Tô provocando na zoeira, pero no mútil, viu, Brasil? Quero falar de Flamengo 1, Botafogo 0, Chiquito. Campeonato Carioca era jogo atrasado da 7ª rodada. Sim. Em menos de 10 dias, 2 vitórias do time do Filipe Luiz pra cima do Botafogo, que de tão bagunçado já até anunciou um outro técnico interino. O Cláudio Caçapa está retornando, o Carlos Leiria volta para o Sub-20. E o que mais chamou a atenção não foi a vitória do Flamengo, e sim a confusão com 3 jogadores expulsos, troca de socos, de um monte de conversa, Bruno Henrique com Barbosa. Barbosa estava fora de si e terminou o jogo sem um deles. Perdeu o lateral, hein, Barbosa? Perdeu o lateral. O jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca marcou o reencontro dos rivais após a Supercopa do Brasil. O primeiro tempo foi morno e os goleiros pouco trabalharam. Com mais posse de bola, o Flamengo não conseguiu reverter em chances claras de gol. Já o Botafogo tentou se aproveitar dos erros do adversário, mas também sem sucesso. A melhor oportunidade foi com o Alex Telles, já nos acréscimos.
Ainda na etapa inicial, Bruno Henrique entrou no lugar de Juninho, que precisou ser substituído por conta de dores na posterior da coxa direita. O jogador será reavaliado nesta quinta no Ninho do Urubu. O jogo foi de muitas reclamações por parte dos atletas. Os jogadores do Botafogo ficaram pedindo um cartão vermelho para De La Cruz após uma cotovelada em Matheus Martins. O árbitro entendeu que o lance era apenas para amarelo. Acho que no lance, acho que ele nem veio ver o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. O segundo tempo foi um pouco diferente. O gol da partida foi marcado por Léo Ortiz logo aos 9 minutos da parte complementar. Arrascaeta cobrou falta, Danilo ajeitou de cabeça e o camisa 3 colocou a bola no fundo da rede. Hoje, felizmente, deu certo a jogada, então acho que o crédito não só para o Danilo pela assistência, como para o Arrasca pela batida de falta, que foi perfeita, mas principalmente para o Alegria, que é quem monta suas jogadas. Ainda no segundo tempo, o Flamengo quase tomou o empate, mas a noite era rubro-negra. Aos 14 minutos, após um cruzamento de Savarino, Alex Telles finalizou. Danilo chegou na hora certa e evitou o empate no Maracanã. Já aos 28, Igor Jesus recebeu a bola de Cuiabano e cabeceou para o gol. Varela tirou em cima da linha. Após a derrota, o alvinegro anunciou Cláudio Caçapa como novo auxiliar técnico permanente do clube. Ele será o interino da equipe até a chegada do novo treinador. Em 2023, Caçapa comandou o Botafogo em 4 jogos com 100% de aproveitamento. Com isso, Carlos Leiria voltará a comandar a equipe sub-20. Com a vitória, o Flamengo encaminhou a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O jogo, que estava tranquilo até então, terminou com uma briga generalizada entre os atletas. A confusão começou após um desentendimento entre Alexander Barbosa e Bruno Henrique. Logo após o apito final, Barbosa tentou dar um soco no rosto de Bruno Henrique, mas não conseguiu. Na sequência, o zagueiro Cleiton, reserva do Flamengo, atingiu o rosto do argentino, que perdeu um dente. Cleiton, Gerson e Barbosa foram expulsos ainda dentro de campo. Eu sou teu colega de profissão! Os dois estão ele não pode pega o goleiro pros caras. Chega lá no condomínio lá e finge que é tudo amigo lá. A briga também se estendeu para o túnel, que dá acesso ao vestiário. São cenas que não fazem parte do espetáculo, né? Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo. Todo jogo é o mesmo cara que desde o início do jogo ele começa, pega fora da bola toda vez, arruma confusão dentro do próprio jogo, empurra, dá soco depois da bola sair. Então acho que para bom entendedor, basta isso que eu falei já. Ânimos pra lá de acirrados. Gente, não é que eu vou dar risada, porque não tem como dar risada, é violência, não é legal, os caras perderam a cabeça, mas o Barbosa, ele entrou numa... Bom, a dupla de zaga do Botafogo era Barbosa e Barbosa, Danilo Barbosa e Barbosa. Sim. Mas o Barbosa, titular habitual Alexandre. e não improvisado, ele tava surtado, ele tava pilhado fora da casa no jogo. E aí a história, eu não sei o que aconteceu entre ele e o Bruno Henrique, a gente não sabe o que foi dito, mas aí ele ficou louco e realmente partiu pra cima. Aí já vem a turma do deixa disso, chega Gerson, o Cleiton vem, dá esse soco, ele perde um dente, a coisa não para. Os jogadores, inclusive o Barbosa, vão pro túnel que dá acesso aos vestiários, esperando os jogadores do Flamengo. Gente,
parecia coisa de, sei lá, de bairro, de várzea, assim, nem da várzea. Até a várzea tá mais organizada hoje. A várzea, que aliás é o coração sempre do futebol brasileiro. Verdade. Tem gente que diz que o estadual não vale nada, né? Fala isso pros clássicos, né? Ô, Chico, 10 dias, 2 vitórias do Flamengo, pesa, né? Aí é que tá. Para um time que termina a temporada como a sensação do Brasil. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, perde jogadores, perde o treinador. E o Flamengo ali, né? Quietinho, Felipe Luiz chegando, ajeitando o time aqui e ali, ganhando a Copa do Brasil e tal, e tá aí mostrando, e aí ganha a Supercopa, e aí ganha de novo no estadual, e aí empatou com o Fluminense num jogo um pouco mais difícil, né? Mas o Felipe Luiz não tem aberto mão, como vários técnicos, de mesclar também mesmo assim. O time não foi titular. E mesmo com essas dificuldades, o Varela improvisado na esquerda, com o Arrascaeta voltando ainda longe do seu nível ideal, o Flamengo foi superior, na verdade venceu o jogo, mas foi um jogo muito amarrado, um jogo truncado, teve uma que outra chance. Agora, o Botafogo perdeu 2 vezes, né, na sequência. É claro que a rivalidade E uma valeu o título. E agora o Botafogo tem ameaçado a sua classificação para a próxima fase do estadual, tem 12 pontos, estaria atrás do Sampaio Corrêa, só que tem um detalhe. Isso não é uma coisa que pode acontecer. São times que ganharam o Brasileirão, a Copa do Brasil e mais a Libertadores, o principal título da história do Botafogo. E mesmo que o Almada e o Luiz Henrique não tenham substitutos, ele pode trazer ótimos jogadores, mas quem é que você consegue hoje contratar para o lugar desses 2 atletas, que são extra classes, acima da média? 2 coisas aí, dinheiro e criatividade, porque não vai bastar apenas o dinheiro e você não vai conseguir inventar um jogador ou jogadores com essa característica. No final do jogo já teve um princípio ali do Barbosa com o Wesley é muito bom lateral, né, pelo lado direito, provocativo, né, eles se engalfinham um pouco dentro da área ali. O Barbosa foi pegando uma pilha ao longo do jogo e aí, não só ele, né, e aí depois os jogadores do Flamengo, o Alex Telles entrou na disputa, aí o Gerson e o Cleiton acabaram expulsos, enfim, e o Barbosa saiu sem um dente, inclusive, da confusão. Que loucura. E se o Juninho não tivesse se machucado, o Bruno Henrique nem teria entrado tão cedo na partida. Isso. E talvez esse jogo tivesse um outro desfecho, porque o lance mais polêmico em campo aconteceu aos 32 minutos do primeiro tempo, essa cotovelada do De La Cruz no Matheus Martins. A gente tem a imagem, olha isso. Essa imagem o que me impressiona, ele ganhou cartão amarelo por esse lance, mas o que me impressiona é o VAR não ter feito nem uma chamada, não ter levado o árbitro a rever esse lance, pelo menos o monitor, porque, na minha opinião, é passível de cartão vermelho. Agora, ele deu o amarelo, deixou por aí, e para o Flamengo foi ótimo, porque não perdeu um jogador que é sempre importante. Nem acho que foi uma das melhores partidas do De La Cruz, mas ele participa ali de lances capitais do jogo, enfim. E a gente sabe que se ele tivesse sido expulso, talvez essa desvantagem numérica pudesse ter favorecido o Botafogo. A gente não tem como saber o resultado final caso o Flamengo perdesse um jogador, mas era muito cedo, né? 32 minutos do primeiro tempo e vamos no fato, né? O fato é que houve um erro clamoroso da arbitragem. E aí tem escalonamentos de responsabilidades aqui. Tem o árbitro que dá o amarelo, tem o assistente. Gente, o assistente, inclusive, ele tá numa questão epidérmica, quase que sentindo o suor dos jogadores ali, de tão próximo que ele tá. Ele tá na frente do lance, ele não poderia recomendar também o juiz, tem certeza e tal, ou inclusive comunicação com o VAR que tá checando, que tem imagens, que tem todos os ângulos. A gente recebe uma imagem de frente aí, você vê que ele larga a disputa da bola, a bola já saiu e ele faz o movimento. É lance para expulsão, assim, clara. E o Léo Ortiz tá jogando muita bola, hein? Não só por ter feito o gol, mas pela atuação em si. Pessoal, opinião sobre o jogo. O Botafogo tava uma bagunça em campo, como sempre, de praxe. O time do Leiria é isso. Graças a Deus acabou. Infelizmente demorou muito para acabar. Eu acho que 1 mês e meio para entender que o Leiria é uma porcaria é muito. Acho que passou do prazo, né? Mas, antes tarde do que nunca, pegaram o Caçapa, que, na minha opinião, já entra prejudicado porque ele fez um ótimo trabalho em 23, quando ele pegou o trabalho do Luiz Castro logo na sequência, né? Tava ali, pronto, ainda fresquinho na cabeça dos jogadores, coisa que o trabalho do Arthur Jorge não tá mais fresco. Ele saiu daqui no começo de janeiro, né? O último treino que ele deu foi começo de dezembro. Tem 2 meses e meio do último treino que os caras tiveram com o Arthur Jorge. Então, olha o tempo que isso já vai se desgastando aos poucos. Hoje, o time de 24 não existe mais. Então, não tem o que o Caçapa manter, preservar uma transição. Não existe mais transição entre Arthur Jorge e o próximo técnico. A transição agora é entre Leiria e o próximo técnico. Ou seja, estamos ferrados. Então, já começa prejudicado o Caçapa. Vai ter que mostrar mais do que mostrou na primeira passagem. Na primeira passagem, ele mostrou
a preservação do que tinha de trabalho do Luiz Castro. Agora ele vai ter que criar alguma coisa. Vai ter que criar, como fez o Matias no ano passado. Ele tirou do deserto de ideias do Thiago Nunes e pegou o time e criou algo. Saiu do zero para algo superior. O Caçapa saiu daqui e manteve aqui, com o do Luiz Castro. Ele pegou no alto e manteve no alto. O Matias pegou embaixo e jogou para o alto. Vai ter que ser o que o Caçapa vai ter que fazer agora com o trabalho do Leiria para entregar a bola no alto para o próximo técnico. Acho que ele pegou uma bomba, mas ele tá aqui não fazendo esse trabalho agora. Tá aqui e eu espero que seja essa a mentalidade. Para ficar anos aqui e ser o cara que vai aprender com os próximos técnicos, para quando esses técnicos saírem, ele segurar a peteca no alto para os técnicos seguintes chegarem, já que o Botafogo está demonstrando que é um time que vai demorar muito a trazer técnicos novos, porque ele estuda muito o mercado, as possibilidades internacionais, até buscar um cara certo para o trabalho. Não é um cara que busca qualquer um. Então o Caçapa nos próximos anos vai ter muito trabalho vai ter muita minutagem, vamos dizer assim, de trabalho como o técnico interino do Botafogo a cada saída que tiver de técnico. Então, boa sorte para ele. Acho que é uma decisão certa, porém muito atrasada. O Botafogo erra e acerta. O Botafogo acerta em trazer, mas erra muito em demorar 1 mês e meio para trazer o Caçapa, que estava aí sem cargo nenhum, desempregado, livre no mercado. Achar que é normal você demorar 1 mês e meio para ver que o Leiria é uma porcaria, que eu vi em 2 jogos que ele era um lixo, isso não é normal não. Sobre o jogo, o Botafogo bagunçado, como eu falei, mas na base da força física, na base da vontade, da raça e da técnica que ainda existe nos jogadores, conseguiu manter um nível de qualidade bom, razoável ali para bater de frente com o Flamengo e não tomar um sacode, como a gente estava prevendo, né? Teve a arbitragem que cagou o jogo, aquele lance do De La Cruz, ele expulso, pô, seria um jogo inteiro quase, bota aí, 1 hora de jogo com um jogador a mais, e, além disso, o lance do gol do Flamengo não existiria, quem leva a falta é ele. E aí o Arrascaeta bate a falta, o Danilo cabeceia e o Ortiz faz o gol. Então o lance não existiria. Só existiu porque ele estava lá, como não deveria estar por ter sido expulso. Seria expulso corretamente se fosse, se o VAR chamasse. Então não existe. A vitória do Flamengo foi uma vitória mentirosa. O Flamengo jogou mal, assim como o Botafogo, ninguém merecia ganhar. O placar correto seria um empate. O Botafogo teve 2 bolas que o Danilo tirou uma e depois o Varela tirou outra em cima da linha. Então não foi um vareio, não foi nada do tipo. Um jogo equilibrado. Botafogo bagunçado, porém tecnicamente com jogadores ainda bem, né, buscando individualidades. E o Jesus lutou muito, o Matheus Martins lutou muito. E o Botafogo não conseguiu vencer, infelizmente, porque o árbitro não colaborou. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Ciro Fogão. Área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, valores diversos. Cabe em todos os bolsos, tem para todos os gostos. Ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um serviço de qualidade todos os dias para vocês. Fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo.